Hoje eu quero conversar com você para mostrar que, na verdade, não é muito fácil ficar na frente de 99% das pessoas se você trabalha no Brasil e se você é brasileiro. O que acontece? Caso você não saiba, se você ler pelo menos um livro por ano, você está à frente de 50% da população do Brasil. E eu vou lhe provar e lhe mostrar isso. Mas se você quer saber esse segredo de como ficar à frente de 99% das pessoas, fica até o final do vídeo, porque esse vídeo vai ser uma construção de tudo e de um raciocínio. Então vamos lá. Eu anotei alguns dados e acontece. Muitas pessoas no Brasil pensam que para crescer em status da vida e para mudar, sair de um lugar de pobreza, virar uma pessoa emergente, para até se tornar uma pessoa rica, que também é o meu objetivo, você precisa ter sorte, ter alguém que lhe ajude de uma forma monetária, exatamente, tipo, ganhar na loteria, ganhar uma bomba de dinheiro, sei lá, um processo, alguma coisa. Aqui tem que é dessa forma. Mas eu vim mostrar pra vocês que esse pensamento é um pensamento que foi construído de maneira errada. Por quê? A maioria dos brasileiros não faz nenhum básico e por isso não conseguem crescer. Então, por exemplo, quando pessoas querem crescer estatualmente se tornarem ricos, o que é que acontece? O tempo delas e a forma delas ganharem dinheiro é modificada de uma maneira que ela não ganha dinheiro pelo tempo que ela trabalha. Ela ganha dinheiro de outras maneiras. Então, eu vou dizer, por exemplo, existe uma coisa chamada ativo e passivo, você já deve ter ouvido falar. Um passivo é tudo aquilo que você investiu dinheiro e ele não rende mais dinheiro. Um ativo é aquilo que você investiu e ele faz seu dinheiro vender mais. Ou seja, todas as pessoas que são ricas e têm um status maior na sociedade é porque elas têm muitos ativos. Ou seja, o dinheiro começa a trabalhar para ela. Não eu trabalho, mas o dinheiro trabalha para mim. Então, por exemplo, como é que uma pessoa que está, por exemplo, sair dessa faculdade, eu estou desempregado agora, estou CLT e quero emitir, quero ganhar dinheiro agora. O que é que ela deve fazer? Ela deve pensar em um modelo de negócio que ela consiga trabalhar e otimizar o seu tempo. Então, por exemplo, a maioria das pessoas começa a trabalhar e empreender prestando serviços, que é a melhor forma de monetizar, prestando serviços, fazendo consultoria, algumas coisas desse tipo, vendendo o seu tempo. Mas seu tempo só tem 24 horas. Se você tentar continuar nesse modelo de negócio e só vender 24 horas, você nunca vai conseguir ganhar mais do que o seu tempo permite. Então, para você conseguir crescer na escalabilidade, você precisa transformar, tentar ou multiplicar suas horas contratando pessoas, que é o que a maioria das pessoas não sabem fazer, que é delegar, ou fazer um sistema de otimização do processo, ou seja, usando a cabeça. De vez de eu fazer isso aqui, o que é que eu posso fazer para isso aqui me diminuir, eu precisar resolver esse problema em menos tempo? Então, quando eu estava no ensino médio, a maioria dos meninos que estavam estudando comigo, eu vim de escola pública, não sabiam fazer o básico. Não sabia fazer o básico do cálculo de multiplicação, nem divisão. E tipo, dividir algumas coisas simples até conseguia. Por exemplo, 2 dividido por 1, 5 dividido por 10, alguma coisa assim. Mas quando entrava uma vírgula ou números grandes ou quebrados, quebrou, ele não conseguia mais resolver. Porque ele não sabia fazer o básico da matemática. Trabalhar com vírgulas, casas decimais, não sabiam fazer isso. Mas isso tem muito a ver com um ensino social de educação de base da gente que é muito fraco e muito ruim. Então, por exemplo, a maioria dos brasileiros não é ensinado o motivo da leitura ser melhor que muitos métodos de aprendizagem. Por quê? Na leitura, se você sabe ler de maneira correta, você consegue absorver muito mais rápido do que você assistindo um vídeo ou fazendo outras coisas. Porque você consegue escanear, dentro de uma metodologia, você consegue escanear e absorver mais rápido. E, por exemplo, o que é que vai lhe ensinar mais? Um livro que você está ali lendo, que você passa 1, 2, 3 horas lendo um livro, que está escrito o conteúdo, ou um vídeo de 1 hora ou 2 horas. Claro que com certeza vai ser um livro. O livro vai ter muito mais conteúdo, porque ele vai ter mais profundidade de conteúdo. No vídeo você não consegue ser tão profundo quanto num livro você consegue ser. Tem que passar mais tempo. Tente fazer isso. Quanto tempo você demora para falar um áudio de 2, 3 minutos e tente digitar esse áudio para você ver como o tempo de leitura fica muito mais rápido. Você lê muito mais rápido do que você consegue falar. Então, quando você tem esse processo, você conseguiria absorver mais conhecimento. Então, por exemplo, trazendo um dados aqui. Na pesquisa do ano passado, 2024, da Retratos da Leitura,
que é a mais completa e aprofundada pesquisa de hábitos sobre leituras do brasileiro, mostrou que, nessa pesquisa, foram feitas com 6,7 milhões de pessoas. E percebeu que na primeira vez na história, mais da metade das pessoas não leram um livro, não lia uma impressão digital, seja qualquer gênero, didático, bíblia, religioso, jornal, não lia nada. Os brasileiros não leem mais. E isso fez com que a gente caísse mais ainda no ranking. O nosso QI é de 83. Isso é um QI abaixo da média. O QI na média é um QI de entre 90 a 100, 105, 110. 110 é um pouco acima da média. Essa é o QI médio. A gente está um nível abaixo da média. Ou seja, se você entender como a coisa funciona e estudar de maneira certa e adequada, você vai sair na frente de 99% das pessoas. E eu tô mostrando isso pra você que é fácil. Porque as outras pessoas, vão colocar, elas ficam no nível de média muito abaixo do que deveria ser a média. Ou seja, se você é uma pessoa na média, você consegue otimizar. Então vamos falar de carreira, Danilo. Se você entender o sistema, de como sistematizar as coisas, de como as coisas acontecem e funcionam, você ter processos e começar a fazer esses processos, você vai entender que o seu tempo e a gestão do seu tempo vai melhorar muito o crescimento. Então vamos para a área um pouco mais prática, saindo dessa idealização de ideias. Por exemplo, os meus amigos, que eles faziam? Eles tentavam fazer o básico para passar, básico para passar, básico para passar, e chegar no final da quarta unidade, ficavam tentando se matar para conquistar os pontos. Eu fiz diferente. Eu calculei quantos pontos precisava passar no meu objetivo. Fiz a linha de qual seria mais fácil. Na primeira unidade é mais fácil você estudar. Então eu tentava tirar notas altas na primeira e na segunda unidade. O mais alto que eu conseguia tirar. E se a média, por exemplo, era 7, então eu precisava de 28 pontos. Então se eu tirasse 10 e 10 e tirasse um 8, eu já estava passado. Ou seja, na quarta unidade eu não precisaria me ter mais esforço. Ou seja, eu tive um planejamento de otimizar o meu processo. E era assim que eu pensava no ensino médio. Por isso que eu conseguia passar mais rápido. Em muitas matérias. Tem matérias que realmente você não vai conseguir tirar 10 10. Não é toda. Mas você consegue tirar um 8, um 8 e um 8. Se você tirar 3, 8, você já tirou 24. Então na quarta unidade você só precisa de 4 pontos para passar. É muito menos esforço do que precisar tirar um 10 ou um 4. Você precisa fazer metade do esforço. Então você vai ter mais tempo livre. E é isso que os brasileiros não entendem. Sistematização de processos. Como é a vida útil de uma pessoa que quer emergir para ser rico? Primeiro, ela vai trabalhar para alguém. Por que trabalhar para alguém? Porque você vai começar a aprender e profissionalizar e entender o processo. Quando eu entrei numa empresa, eu não só entrei na empresa, tipo, a minha função é pegar a caixa daqui e transportar para cá. Comecei trabalhando em logística. Pegar a caixa daqui, transportar para cá e botar no caminhão. Eu fui entender como o macro funcionava e como o micro funcionava. Depois que você domina o macro e o micro, você consegue otimizar e entender os processos. Então eu já sabia horários estipulados que iam sair, rotas, e começava a fazer tudo adiantado e ficar com mais tempo livre e também me destacava. Foi assim que eu me destaquei, chamei a impressão de algumas pessoas e, graças a Deus, em um mês, né, na empresa trabalhando como auxiliar de logística, eu fui promovido para auxiliar de faturamento. Direto, isso nunca aconteceu na empresa. Simplesmente porque eu tive processos bem definidos para fazer. Só que depois de você trabalhar no CLT, se você não consegue crescer, a única maneira de crescer é empreendendo. Que eu estou nessa fase, que você começa a empreender, você começa a ganhar tempo e comprar tempo. Ou seja, de Deus eu vender minha hora simplesmente pelo preço do CLT, eu vendo minha hora um pouco mais caro, vendendo meus serviços. E também otimizo fazendo a minha gestão de tempo, conseguindo ter mais tempo para estudar. Quando você trabalha CLT, a jornada de trabalho é muito difícil para que você consiga trabalhar, consiga estudar e fazer processos. Mas, o que acontece? Deixa eu só ver aqui se está gravando. Tá sim. Continuando. O que acontece? Você só tem 8... Vamos dizer que você dorme, né? 8 horas no dia, porque se você dormir menos pode prejudicar isso aí a longo prazo. Então 8 horas por dia, mas 8 horas de trabalho só vão ser 8 horas. Mas você tem que comer, preparar comida, tomar banho, fazendo outras atividades. Então vão sobrar 4 horas aí para você ter estudo. Então quando você empreende e você consegue organizar, você ganha mais tempo. Por exemplo, eu empreendo em home office muitas vezes e só vou presencial fazer algumas coisas pontuais nos meus clientes. Então, quando isso acontece, o que é que diz? Eu tenho um tempo maior de poder estudar e fazer outras demandas e outras coisas para fazer. Então, o segundo nível é você empreender. Quando você empreende e sistematiza, você começa a comprar tempo. Você paga pessoas para fazer, paga freelancers, otimizo, pago IA para fazer para mim, o que me dá mais tempo ainda para fazer outras coisas. E depois que você empreende, o terceiro nível, que é onde os ricos estão, eles são investidores, que é aí que entra os ativos e passivos.
Ou seja, ele pega o dinheiro dele e investe em alguma coisa que vai trazer retorno sobre aquele investimento. Ou seja, ele pega 3 mil, 5 mil reais e investe em alguma coisa aqui que daqui a 1, 2 anos vai vender, voltar a 10. 2, 3 anos vai vender, voltar a 7,5. Porque ele investe em alguma coisa que vai render para ele. E é aí que vem da onde ele tem a riqueza. Ele tem fontes de rendas que geram para ele dinheiro sem ele precisar investir tempo. E é isso que os ricos fazem. Eles ganham tempo. Eles compram o tempo de outras pessoas ou de IAs automatizadas para conseguir dinheiro. Por isso que eu digo, quando você entende a sistematização das coisas e como o mundo funciona, você consegue sair na frente da maioria das pessoas. Porque as maioria das pessoas não têm essa informação, elas não têm esse estudo. E onde é que você aprende isso? Estudando. É a única maneira de fazer. Você só aprende isso estudando. E esse foi o motivo que eu criei esse canal. Tanto para mostrar os meus serviços, mas também para mostrar e ajudar você de como você deve abrir o seu mundo para mostrar que, entendendo sistematizações e como o mundo funciona, você consegue sair na frente de 99% das pessoas, entendendo macro ou micro. Por isso, o seu futuro depende do que você aprende hoje. Para dizer que você gostou desse vídeo, não se esquece de se inscrever aqui no meu canal e aqui nesse card vai estar aparecendo outro conteúdo para que você continue aprendendo comigo. Até o próximo vídeo.